Em abril de 2017, um avião comum estava cruzando os céus das montanhas do Afeganistão. No entanto, sua normalidade foi subitamente interrompida quando um paraquedas foi acionado, liberando uma carga incomum pela rampa aberta da aeronave. Essa carga acabou por cair no chão e, de forma surpreendente, ficou presa entre as rochas no sopé da montanha. Em seguida, houve uma explosão, criando uma enorme bola de fogo que consumiu tudo ao redor. A onda de choque resultante arrasou edifícios localizados a centenas de metros do epicentro. As pessoas, atordoadas com o estrondo ensurdecedor da explosão, testemunharam o uso de uma das armas mais poderosas da munição de aviação não nuclear. A mãe de todas as bombas exibiu todo o seu poder. As grandes bombas. Quando falamos sobre a história das poderosas bombas aéreas, é difícil não pensar no Gracelyn, a bomba aérea britânica usada durante a Segunda Guerra Mundial contra as fortificações alemãs e instalações subterrâneas. Esta imponente bomba era verdadeiramente colossal, medindo 8 metros de comprimento e pesando 10 toneladas. Após ser lançada de uma altura considerável, a bomba acelerava a velocidades supersônicas, penetrando no solo e detonando com uma potência equivalente a 6,5 toneladas de TNT. Essa explosão gerava uma onda sísmica capaz de destruir grandes estruturas subterrâneas, razão pela qual recebeu o apelido de bomba terremoto. Os americanos, certamente impressionados, não podiam ignorar essa conquista, e em 1944, desenvolveram seu próprio equivalente, a bomba T-12 Cloudmaker. Este imenso artefato pesava 19 toneladas. Era tão grande e pesado que somente o gigantesco Convair B-36 Pacemaker tinha a capacidade de transportá-lo. Com o passar do tempo, a bomba atômica se tornou a principal referência no campo da destruição em massa, e os explosivos convencionais de alta potência foram esquecidos por muitos. A bomba T-12 Cloudmaker, mencionada anteriormente, nunca chegou a ser utilizada na prática. No entanto, no início da década de 1970, durante o conflito dos Estados Unidos do Vietnã, surgiu uma grande necessidade de bombas aéreas de alto rendimento. A concepção de que as armas nucleares poderiam ser empregadas em qualquer contexto e para qualquer propósito já havia sido substituída pela necessidade de adequação, exigindo o alcance de objetivos por métodos convencionais. Foi dessa perspectiva que surgiu o BLU-82B. Ao contrário das bombas imensas descritas anteriormente, o BLU não impressionava por sua aparência ou tamanho. Pesando cerca de 6,8 toneladas, não podia ser lançado por grandes bombardeiros. Em vez disso, era liberado por aeronaves de transporte médio, como o C-130 Hércules, e até mesmo a partir do helicóptero CH-54 Skycrane, em operações de baixa altitude. Apesar de frequentemente ser menor em massa total se comparado aos seus predecessores, o BLU se aproximava deles em termos de capacidade explosiva, contendo 5,7 toneladas de explosivos. As diferenças entre essas bombas eram explicadas pelo conceito por trás delas. As bombas sísmicas eram pesadas devido à alta proporção de aço de alta resistência necessária para penetrar no solo, nas rochas e no concreto. Essa bomba era praticamente um barril de pólvora. Ao ser lançada, não penetrava em um alvo específico, explodindo próximo ao solo. Ao fazer isso, causava destruição em uma área ampla, aniquilando estruturas, vegetação e concentrações de tropas no raio de até 300 metros. Essa bomba era frequentemente empregada para criar áreas livres na selva, permitindo que os helicópteros pousassem. Foi essa função que lhe rendeu o apelido de Daisy Cutter. Apesar de sua natureza peculiar, essa bomba foi produzida e utilizada desde a década de 1970 até o início do século XXI. No Iraque, por exemplo, embora não fosse utilizada para limpar a selva, sua explosão era eficaz para causar pânico, mesmo entre os aliados. Durante a Operação Tempestade no deserto, soldados britânicos do SAS, ao testemunharem a explosão do BLU-82B, chegaram a relatar ao comando sobre o possível uso de armas nucleares, dando origem ao termo MUAB. Convencida da eficácia do BLU-82B, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a considerar a substituição dessa bomba por algo novo e aprimorado. A pergunta óbvia que surgia era: como poderia a bomba não nuclear mais potente do mundo ser melhorada?
Eles buscavam torná-la ainda mais poderosa. O projeto, chamado de Massive Ordnance Air Blast ou MOAB, foi iniciado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2002. Além do aumento na potência explosiva, visava aprimorar a aerodinâmica, os sistemas de orientação e controle, transformando em uma bomba totalmente guiada. Dado que os Estados Unidos estavam se preparando para uma operação militar no Iraque naquela época, a urgência era grande e o trabalho foi realizado com extrema rapidez. A bomba recebeu a designação oficial GBU-43B. O projeto Massive Ordnance Air Blast, MOAB, foi lançado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2002. Além do aumento de potência, visava aprimorar a aerodinâmica, os sistemas de orientação e controle, transformando em uma bomba totalmente guiada. Com os Estados Unidos se preparando para uma operação militar no Iraque naquela época, a urgência era grande, e o trabalho foi concluído rapidamente para atender às demandas. O controle do MOAB é gerenciado por 4 aletas de grade dobráveis, um mecanismo bastante eficaz e comum em diferentes tipos de foguetes. Essas aletas são encontradas em diversos sistemas, desde mísseis ar até grandes foguetes, como no primeiro estágio do Falcon 9, por exemplo. Essas aletas desempenham um papel crucial na estabilização e direção do artefato durante seu voo e trajetória até o alvo. O controle eletrônico do MOAB é relativamente clássico se comparado às munições modernas guiadas com precisão. Ele utiliza uma combinação de navegação inercial e por satélite para garantir precisão em seu trajeto até o alvo. Essa combinação permite que a bomba seja guiada de forma mais precisa e eficaz para atingir seu objetivo. O MOAB, sendo o sucessor do Daisy-Coter, também herdou uma parte significativa de seu poder destrutivo no seu enchimento explosivo. Essa capacidade explosiva continua sendo uma característica fundamental, permitindo que o MOAB cause danos consideráveis em uma área ampla quando detonado. De fato, o casco do MOAB é feito de alumínio, um material leve, e os componentes eletrônicos ocupam pouco espaço e têm um peso relativamente baixo. Dessa forma, dos 9,8 toneladas do total de massa, cerca de 8,5 toneladas correspondem aos explosivos contidos na bomba. É impressionante pensar que esses 8,5 toneladas de explosivos não são apenas TNT, indicando a potência e o impacto devastador dessa carga explosiva. A composição H6 é uma mistura explosiva extremamente potente, sendo cerca de 30 a 35% mais poderosa do que os explosivos convencionais de mesma massa. Quando o MOAB é detonado, gera uma explosão com a capacidade equivalente a cerca de 11 toneladas de TNT. Após realizar 2 ataques bem-sucedidos em locais de teste, a bomba foi reconhecida como a mais poderosa da sua classe entre os explosivos convencionais. Foi a partir desse ponto que o público passou a referir-se ao MOAB como a mãe de todas as bombas. O GBU-43 é carregado em uma plataforma especial a bordo do C-130. Ao alcançar o ponto de lançamento, a aeronave abre sua rampa, permitindo que o paraquedas de freio puxe a plataforma para fora da aeronave. Nesse momento, a bomba se separa e inicia sua trajetória de queda controlada. Durante a descida, a bomba é detonada a uma altura mínima próxima ao solo ou, em alguns casos, após penetrar no solo até uma profundidade rasa. Esse método de detonação é essencial para a eficácia e o impacto desejado da explosão. De acordo com várias estimativas e testes realizados, a explosão do MOAB é capaz de causar danos severos num raio de mais de 1 km. Por ordem da Força Aérea, a fábrica de McAllister produziu um lote de 15 unidades do MOAB e as entregou às forças militares. Estimativas indicam que o custo de cada bomba foi de cerca de $170 mil, sem considerar os custos do programa associados. Esse valor é equivalente atualmente a aproximadamente $250 mil. Parece que a Força Aérea dos Estados Unidos rapidamente recebeu suas bombas após testes impressionantes. Descobriu-se que os militantes de vários grupos hostis estavam baseados em cidades e aldeias. Essa é uma situação complicada. O uso do MOAB poderia levar à destruição massiva e à perda de vidas civis se os militantes estiverem em áreas urbanas ou vilarejos. O uso real da MOAB ocorreu em 2017,
quando foi lançada contra um complexo de cavernas no leste do Afeganistão. A explosão foi poderosa e intensa, destruindo o complexo, e segundo autoridades, enterrando aproximadamente 100 militantes sob os escombros das rochas. Esse evento foi marcante, mostrando a capacidade do MOAB em atingir alvos subterrâneos e evidenciando sua força destrutiva. A tarefa parece ter sido, em grande parte, política. Alguém na Casa Branca estava determinado a realizar algo que nunca tinha sido usado antes. Esse ataque ainda representa o único uso em combate do MOAB até o momento. Essa decisão foi mais sobre a demonstração de capacidade do que sobre a eficácia estratégica exata da bomba nesse contexto específico. Após 15 anos de armazenamento, ficou evidente que a GBU-43B não é particularmente eficaz ou necessária na guerra contra os terroristas. Não há demanda por limpar a selva no Afeganistão e no Iraque, nem existem grandes grupos militares concentrados nesses locais. Usar essa bomba contra pequenos grupos em cavernas é comparável a combater roedores de jardim com artilharia pesada. A bomba MUP. O MUAB contra alvos mais sérios, como instalações militares subterrâneas, é ineficaz, já que o MUAB não é projetado especificamente como um destruidor de bunkers. De fato, o MUP é semelhante ao MUAB em aparência e também possui sistemas de controle e orientação semelhantes, assim como superfícies aerodinâmicas e aletas de grade. No entanto, apesar das semelhanças externas, por ser um penetrador, é fabricado de maneira diferente para cumprir seu propósito específico. O MUP é construído com materiais e design que maximizam sua capacidade de penetração em alvos subterrâneos. Devido à natureza dos penetradores e à necessidade de alcançar uma maior velocidade no impacto para penetrar em alvos subterrâneos, o MUP é lançado de grandes altitudes por bombardeiros estratégicos. Realmente é impressionante. O MUP tem a capacidade incrível de penetrar em objetos localizados a profundidades de até 61 metros. Imaginar uma bomba sem brocas ou motores que consegue romper uma laje de pedra tão espessa quanto um prédio de 20 andares é um feito notável em termos de engenharia e tecnologia militar. Essa capacidade de penetração ilustra o poder e a eficácia do MUP ao atingir alvos subterrâneos altamente protegidos. É irônico, de fato. O MUP, apesar de ser potencialmente mais útil em cenários de guerra específicos, é muito menos conhecido. Isso se deve em parte ao fato de não ser considerado mais poderoso, e muitas vezes a atenção se volta apenas para os armamentos que são considerados os primeiros colocados, mesmo que na prática sejam itens de interesse limitado ou de utilidade restrita. É uma situação em que o destaque é dado aos primeiros lugares, mesmo que, na realidade, sejam elementos que possuem uma utilidade limitada. É aqui que a história termina. Se você gostou, deixe seu like e sua opinião nos comentários. Talvez outros parentes da mãe de todas as bombas apareçam no Amigos da História.